Vamos dar início aí ao o vídeo da nossa aula 1 da disciplina Tecnologia dos Materiais, tá? Como eu já havia falado para os alunos que assistem que fazem essa disciplina, né? Eu vou fazer aqui na mesa digitalizadora como se ela fosse as lousas mesmo, né? Mas para o vídeo ficar mais curto, ficar um pouco mais tranquilo para que o pessoal assista, eu já vou deixar as lousas prontas, o que eu escreveria na lousa já vai estar escrito aqui nos slides, e eu só vou completando com as informações-chave, tá? Para concluir cada raciocínio que eu iniciar aqui. Então, por favor, se você quer copiar, se você gosta de fazer caderno, né, e eu aconselho que copie, porque a gente grava melhor, pause o vídeo para copiar, tá? Esse curso é destinado aos alunos do curso técnico em mecatrônica do Cefet-MG, especificamente os alunos do campus Nepomuceno, tá? Deixa eu fazer uma pequena, não exatamente uma correção, mas uma coisinha que faltou aqui. Então, como a gente vai falar de tecnologia dos materiais, né, a gente vai estar vendo dentro dessa disciplina os materiais que, como está dizendo aí na nossa lousa, um material que pode ser utilizado em uma obra de engenharia, tá? Ou simplesmente um material que pode ser usado na área de tecnologia, porque os técnicos em mecatrônica vão, quando atuarem no mercado profissional, dar manutenção em peças de automação, todas elas envolvem um material, são constituídas de um material. Então a pergunta inicial que a gente faz é: o que é um material? Basicamente a gente já respondeu ali embaixo, né? Que um material é qualquer substância que pode ser utilizada em uma obra de engenharia. Aí eu pergunto, perguntas retóricas, tá? Água pode ser utilizado numa obra de engenharia? Talvez quando a obra está em funcionamento, dentro da estrutura da obra, sim, né? Álcool pode ser utilizado? Óleo pode ser utilizado? A resposta é não. Essas substâncias vão ser utilizadas para alguma função específica, mas não para compor a obra, não para compor um prédio, um carro, um computador ou uma máquina. Então a nossa conclusão é que essa disciplina aqui vai estudar os sólidos, tá? Portanto, todo material, toda substância que pode ser utilizada em uma obra de engenharia, pelo menos para constituir a obra, né, é necessariamente um sólido. Então a gente pergunta ali embaixo, coisa que a gente já respondeu também, o que é uma obra de engenharia? Aí a gente deu alguns exemplos: prédio, casa, computador, carro, tá? Exemplos da área de engenharia da computação, né, que os engenheiros da computação são responsáveis por fazer o hardware, né, a parte física dos computadores, né? Para fazer todos os dispositivos que compõem um computador, vocês precisam, quem fabrica, na verdade, precisa de peças específicas, com funções específicas, e sempre existe o melhor material para compor essa peça que tem uma dada função. Um prédio, uma casa, para fazer uma obra relativamente barata e eficiente, que para em pé todos os anos que ela tem que parar, também depende da escolha de bons materiais. Para o carro a gente pode fazer uma analogia semelhante. Então a gente costuma dizer que a engenharia de materiais é uma engenharia destinada a servir outras engenharias, tá? A servir outras engenharias. Não é uma engenharia de projeto, é uma engenharia de formulação. Aqui não vai caber, né? Não tem problema, escreva um pouquinho para fora, tá? É uma engenharia que consiste em servir outras engenharias. É isso que é a engenharia de materiais. E vai servir outras engenharias com materiais sólidos para que as outras engenharias possam fazer suas obras. A tecnologia de materiais está intimamente ligada à engenharia de materiais. São os mesmos conceitos que nós vamos fazer, que nós vamos abordar aqui, né? Não é fazer, nada a ver. Os mesmos conceitos que nós vamos abordar aqui. E o técnico em mecatrônica precisa ter a formação igual a do engenheiro de materiais? Não. Claro que não, porque ele não vai servir essas outras engenharias. Ele vai dar manutenção. E manutenção vai precisar, por exemplo, da reposição de componentes. E um técnico em mecatrônica que conhece a tecnologia dos materiais sabe qual componente é melhor e qual componente é pior se esses forem feitos de materiais diferentes, tá?
Então essa disciplina é para dar um panorama geral sobre a área da engenharia de materiais, mas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista mais aplicado. Seria essa a ideia, tá? Então aqui deu para ver que nós vamos estudar sólidos que vão compor um material que vão, por sua vez, servir outras engenharias, tá? E mais uma pergunta que a gente vai ter que responder. O que compõe um sólido? Todos os sólidos que existem, não só sólidos, tá, gente? Mas todas as substâncias que existem são compostas de átomos e moléculas. Tá? Por exemplo, a estrutura de um metal é composta de vários átomos. A estrutura do ferro é composta de vários átomos de ferro que são organizados ao longo, espacialmente, né, em 3D, ao longo de uma placa de ferro. Existem muitos átomos ali organizados. E a forma como esses átomos estão organizados numa barra de ferro define as propriedades dessa barra de ferro, tá? E, consequentemente, a aplicação, em que área da engenharia essa barra de ferro pode ser usada, que área da engenharia ou da tecnologia essa barra de ferro pode ser utilizada. Um polímero, né, um plástico que compõe desde copinho descartável até certos componentes do motor de um carro, né? Ou melhor, que ficam próximos ao motor de um carro. Se for o motor, não dá, o plástico não vai aguentar, vai amolecer em alta temperatura, né? Mas tem ali o coletor de admissão, é feito de polímero, e teríamos outros exemplos também que teríamos que buscar para trazer para o contexto dessa aula, né? Mas o polímero, por sua vez, é composto de moléculas. Então, como nós vamos estudar sólidos, e assim como outras substâncias, os sólidos são compostos de átomos e moléculas, nós vamos ter que conhecer bem a dimensão da escala atômica. Eu vou dar um exemplo. Eu trouxe aqui o slide que eu mostrei para os meninos quando eu dei essa aula no começo do ano, antes da pandemia, né? E vou mostrar aí, ó, noção da dimensão em que trabalharemos. Eu vou pôr esse vídeo no Siga A, ele tem no YouTube, então assistam, tá? Mas basicamente o que tem nele aqui é comentando essa escala, ó. Esse slide eu peguei de um professor da USP, tá? Tá disponível lá no site da USP, referenciei aí. Então estamos aí com o slide pronto. Pensa, olha lá, ele deu o exemplo do motor de um carro, igual eu tava falando, né? Nem lembrava desse slide, foi coincidência mesmo. Veja como ele vai aproximando. O motor do carro está mais ou menos na ordem de grandeza de uma bola de futebol. Enquanto que aquele último pedaço, porque tá vendo que em cada foto ele vai ampliando mais. Ele olha o metal, aí ele olha uma regiãozinha do metal, aí quando chega, né, quer dizer, aqui ele está olhando o metal ampliado, aqui ele está olhando uma regiãozinha do metal, aqui uma região menor ainda, cada vez com um microscópio mais avançado. E aqui ele chegou no que a gente chama de escala atômica. Olha ali, eu pus a buckball para a gente comparar, porque ela e a bola de futebol tem o mesmo formato, mas tem tamanhos bem diferentes. Cada bolinha preta aí nessa buckball, que está dentro desse quadrado amarelo, é um átomo de carbono. E cada ligação ali, cada gravetinho branco, né, seria uma ligação química. Nós vamos ver isso com mais calma, mas só para vocês terem a noção da dimensão que a gente chegou, da escala que a gente chegou, tá? Aí a gente tem, na verdade, o bloco de motor em liga de alumínio, tá? Agora, gente... eu esqueci a última coisa. Esse primeiro... aqui dá pra gente ter uma noção do panorama geral. Eu esqueci dessas duas fotos, porque, como eu falei, faz um tempinho que eu olhei esse slide e eu trouxe ele aqui meio no improviso. Então essa segunda ampliação ali de 1 a 10 milímetros está na ordem de grandeza de uma formiga, tamanho próximo de uma formiga. Aquelas outras ali, na verdade a primeira, está na ordem de grandeza de uma hemácia do sangue. Olha como vai diminuindo conforme a ampliação que eu tô dando, né? Onde que a gente vai trabalhar aqui? Na escala atômica. Assistam esse vídeo que vai deixar mais claro para vocês. Eu vou mandar o link depois. Vai ficar mais claro para vocês o que eu tô querendo dizer, tá? Mas a ideia é a seguinte. Até aqui nós vimos que nessa disciplina nós vamos estudar os sólidos. Essa disciplina faz parte de uma área da engenharia que não faz projeto, mas sim que faz formulações de materiais, misturas de materiais para fazer bons materiais sólidos e assim servir outras engenharias.
E para compreender bem esse sólido, a gente vai ter que ir lá dentro do sólido. O que tem dentro do sólido? Que são os átomos e as moléculas. Então, basicamente, para resumir esse começo de aula, a gente pode dizer aqui que essa disciplina é uma química do estado sólido, tá? Então a dimensão que a gente vai trabalhar aqui é basicamente a dimensão que a gente fala, que eu falei aí da escala atômica. Essa não é uma definição muito precisa, mas está muito bom para a gente pensar aqui, que é mais ou menos a dimensão que vai de 10, que vai de 10 a menos 9 metros, que é o nanômetro, até 10 a menos 6 metros, que é o micrômetro, tá? Quem não tem essa noção dessa potência elevado a menos 9, elevado a menos 6, pode vir tirar dúvida comigo no meu WhatsApp. Eu vou colocar no SIGA o meu WhatsApp e tô aí à disposição de vocês. Aqui minha intenção é fazer o vídeo curto para que todo mundo assista, tá? Vamos ver quanto tempo já foi? 10 minutos. Então eu quero fazer um vídeo de no máximo 20, vai acabar passando um pouquinho, mas em torno de 20 minutos, porque eu acho que aí tá bom pra gente continuar discutindo. Então vocês entenderam o panorama da disciplina? A gente vai falar em materiais. Quem são os materiais? Sólidos. Como que a gente vai estudar esse material? A princípio do ponto de vista da química. Ver como que os átomos estão organizados nesse material e, desse modo, ver por que essa organização atômica faz com que os átomos se comportem da maneira que eles se comportam. E, consequentemente, observando esse comportamento, a gente vai poder falar para que um material é mais ou menos aplicável. Qual é a aplicação mais adequada para uma dada classe de material. Então, entenderam isso? Basicamente, nós vamos ver aqui uma química do estado sólido, mas também se a gente definir só assim, também vai ficar errôneo, porque ao longo da disciplina vocês vão ver que a gente não vai estudar só química, a gente vai estudar muitas vezes a física dos materiais no estado sólido. Então a nossa disciplina, Tecnologia dos Materiais, é uma disciplina de estudar o estado sólido. Às vezes de um ponto de vista mais químico, às vezes de um ponto de vista mais físico, mas sempre canalizando, né, para tecnologia, para aplicação, tá? Para como um técnico em mecatrônica pode usar esse conhecimento no dia a dia dele, tá? Essa sempre vai ser a nossa ideia. E como a gente vai falar da escala atômica, a gente tem que fazer uma revisão de química. Nas minhas notas de aula original, eu até coloquei uma aspas aqui, porque eu não sei quem já viu esses conceitos que eu vou falar e quem ainda não viu. Nós temos alunos aí que pararam de estudar faz muito tempo, que fizeram o ensino médio faz muito tempo. Nós temos alunos do integrado que estão fazendo o ensino médio no Cefet, né? Temos alunos do concomitante que estão fazendo o ensino médio em outra escola e assistem às disciplinas técnicas no Cefet. Então, como que a gente vai nivelar isso? Deixar todo mundo com o mesmo conhecimento? Trazendo alguns conhecimentos de química, mas com a nossa visão de engenharia, com a nossa visão de tecnologia aqui, tá? Então, quem presta vestibular, eu peço que fique atento aos termos que o professor de química usa para fazer o seu vestibular, para fazer sua prova de química no vestibular. Aqui nós vamos usar uma terminologia mais de engenharia, mais de tecnologia. Então, muita atenção nisso aí. O conceito é o mesmo, mas a terminologia pode variar um pouco, tá? O que é um átomo? A gente vai ver que ao longo da história a gente teve muita discussão aí. Quando a gente pensa em átomo, pelo menos eu penso nesse desenho que eu fiz aí embaixo, por isso que eu coloquei ele aí embaixo. Você tem o núcleo e os elétrons girando em volta do núcleo, tá? Núcleo e eletrosfera. Nessa disciplina, a gente pode pensar nos átomos como o menor componente do material sólido, tá? Tudo que existe é composto de átomo, tudo que é matéria, tudo que ocupa espaço é composto de átomo, mas para nós aqui o que interessa é o sólido, tá? Então o átomo é o menor componente do material sólido, tá? Isso foi uma coisa que se acreditou durante muito tempo. Na Grécia Antiga, o Demócrito definiu átomo, e átomo é uma palavra que significa indivisível. O Demócrito definiu o átomo como indivisível porque ele realmente achava que era o menor componente do material sólido. Hoje em dia a gente sabe que átomo pode ser dividido em núcleo e elétrons, né? Núcleo e eletrosfera,
O próprio núcleo pode ser dividido em prótons e nêutrons, e os próprios prótons e nêutrons podem ser divididos ainda em partículas menores. Os cientistas procuram até hoje o bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus, que eles acreditam ser de fato a menor componente da matéria, e até hoje eles sempre chegam em partículas que podem ser divididas cada vez mais, né? Essa busca aí é constante. Mas aqui para nós, do ponto de vista da engenharia, a gente pensar igual o Demócrito já pensou lá na Grécia Antiga, é um modelo mais do que bem aproximado. Eu já havia gravado essa aula antes, tentado postar ela em outra plataforma, e para dar um exemplo eu cometi um pequeno erro. E foi bom que eu tô gravando de novo para conseguir dar esse exemplo de novo, tá? Olha só, o ferro 100% puro. Olha o que acontece com o ferro quando você aumenta a temperatura. Ele tem 3 faixas em que ele vai se modificar. A temperatura ambiente, o ferro tem os átomos dele organizados de uma forma que o pessoal chama de ferro alfa. Pessoal, não se preocupem com isso, a gente vai ter uma aula só disso mais pro fim da disciplina, tá? Por hora, pensem o seguinte, os átomos, que são o menor componente do material sólido, aqui para nossa disciplina, ainda não falamos como é a forma desse menor componente, mas vamos falar isso a seguir, tá lá. Eles estão lá organizados, tá? Para a maioria dos materiais sólidos, os átomos que compõem esses materiais estão organizados. Então, a temperatura ambiente, os átomos de ferro têm uma organização dentro do ferro sólido que o pessoal chamou de fase alfa. Essa letra grega é a maneira como eles estão organizados, tá? E se chama ferrita, o ferro alfa. Se eu aqueço, eu forneço energia para os átomos, a condição de equilíbrio ali deles muda, e, consequentemente, isso vai fazer com que eles mudem a forma como eles estão organizados. Essa outra forma, antes era ferrita, agora é austenita. É outro jeito de organizar os átomos dentro do ferro sólido. Mudou o padrão de organização, tá? A temperatura ambiente era alfa, depois subiu um pouco, a temperatura virou o gama, um se chama ferrita, o outro se chama austenita. Alfa e gama é como se fosse o apelidinho deles, né? Esquentando um pouco mais, esse ferro volta a ter a organização do ferro alfa. É louco isso, né? A gente imagina que só diminuindo ele vai voltar ali seu alfa. Claro que existe aí uma diferença, aí os átomos estão um pouco mais afastados por causa da dilatação térmica, vocês vão ver isso aí em física bastante, aqui a gente vai comentar um pouco também, mas a organização ainda segue o mesmo padrão do alfa. Foi esse erro que eu cometi, porque apesar de seguir o mesmo padrão do alfa, como eles estão um pouco mais afastados, aqui ele recebe um nome, outro apelido, outra letra grega, o delta. O que não muda é que aqui é ferrita, um tipo de organização, aqui é austenita, outro tipo de organização, depois volta a ser ferrita. Só que na ferrita delta, os átomos estão um pouco mais afastados que na ferrita alfa. Por isso que muda o nome. Então eu tinha posto alfa, gama e alfa, porque é ferrita, austenita, ferrita. E aí eu fui olhar no livro do Callister, né? Revisei isso aí, até tentei editar o vídeo, mas não rolou, é muito chato editar vídeo, o vídeo perde qualidade, enfim. Eu falei, já que agora minha intenção é subir no YouTube, para ficar mais fácil para os alunos, é uma coisa pública, vamos gravar de novo e corrigir esse pequeno erro, né? Porque eu nunca trabalhei com metais, eu sempre trabalhei com polímeros. Então eu só pensei na ferrita, austenita, ferrita e fui observar se eu não tinha falado nada fora do lugar, né? Tirando o nome da letra eu não falei, mas estou gravando aí de novo, porque assim a gente faz essa pequena correção, tá? Vocês viram que eu até escrevi alfa de novo, antes de corrigir, para ficar mais didático. Mas o que é isso? Basicamente, ferro tem os seus átomos organizados de um modo. Conforme você aquece, essa organização muda. Conforme você aquece um pouco mais, por questões que não vale a pena a gente entrar agora, né? Não cabe aqui, ele volta para o mesmo estilo, para o mesmo padrão, não é estilo não, para o mesmo padrão de organização que estava a baixas temperaturas. Então ali nas temperaturas intermediárias que ele vai mudar esse padrão, nas altas ele volta para o mesmo padrão. Lembrar que essa flecha aí é o aumento de temperatura, tá? É claro que agora vocês não precisam ter muito essa noção, né? E temperaturas assim, baixas quanto, intermediárias quanto, altas quanto, a gente vai discutir tudo isso mais pra frente. Aqui é só para vocês terem uma noção de como esse modelo de pensar no átomo, pensar em como em que forma os átomos estão organizados no material, já é o suficiente aqui para a nossa disciplina. É um modelo muito bom, a gente vai explicar o comportamento dos materiais baseado em como os átomos estão organizados
ao longo do material sólido, certo? Então por isso que aqui a gente vai poder considerar o átomo como o menor componente do material sólido, porque é reorganizando ele que a gente vai mudar as propriedades do nosso material. Eu esqueci de falar aqui nesse primeiro slide, uma introduçãozinha que eu gosto de dar, é que o ser humano mexe com o material faz muito tempo, né? Desde a antiga Mesopotâmia, que lá era uma região que não tinha muitas pedras, eles já faziam tijolos, né? Os maias na América Central já faziam também esse concreto para fazer as pirâmides deles. Os egípcios e os romanos usavam resinas de coníferas, quer dizer, seiva de árvore tipo pinheiro, para selar documentos. Os egípcios, né, porque é isso, egípcios e romanos, carimbar e selar documentos. Os egípcios para selar vasilhames, tá bom? Não trouxe foto disso aqui porque isso é só um comentário para você ver como aí a gente viu a cerâmica sendo usada, o tijolo pode ser considerado, do ponto de vista da tecnologia dos materiais, um material cerâmico, as resinas que são parecidas com o plástico, né? Desde a idade dos metais lá, pré-história, né? Antes de se desenvolver a escrita, o homem já forjava peças de metal. Então a relação do homem com os materiais para servir outras engenharias, servir outros propósitos é antigo, certo? A gente tem noção que essa ciência é nova e alguns conceitos dessa área realmente cientificamente são novos. Durante muito tempo se fez por tentativa e erro, de maneira empírica. E depois que tudo foi sendo consolidado. Aqui a gente vai tentar consolidar o máximo possível isso na cabeça de vocês. Mas para isso a gente precisa compreender o modelo. É muito parecido com química, mas aqui ó, a gente tem algumas diferenças da química. A gente pode considerar o átomo o menor componente do nosso material sólido. E apenas explicando a reorganização dos átomos, a gente vai estar relacionando essa reorganização, explicando essa reorganização e relacionando ela com o comportamento dos materiais sólidos, tá? Então a gente falou aí que os átomos vão ser reorganizados, que ele é o menor componente da matéria, mas não falamos qual modelo atômico a gente vai usar. Nós temos aí 3 modelos principais. O de Dalton. Dalton pensava que o átomo era uma esfera rígida, por conta disso esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar, certo? Depois, fazendo alguns experimentos, os cientistas perceberam que o átomo tinha carga elétrica, mais perto do núcleo ela era positiva, nas periferias, no envolto do núcleo ela era negativa, então Thomson imaginou que o átomo teria o formato de um pudim com passas, certo? Um pudim com passas, de modo que cada uva passa incrustada no pudim seria uma carga negativa, o que depois, mais tarde, ficou conhecido como elétron, tá? Cada carga negativa seria uma passa no pudim, e o pudim em si seria o átomo, tá? Então eles já tinham uma noção que era positivo no meio, negativo nas periferias, no envolto do meio, mas ainda não tinham essa noção do núcleo barra eletrosfera, tá? Isso só veio depois, a noção de núcleo e eletrosfera só veio depois com o modelo de Rutherford, que descobriu-se que, na verdade, os elétrons eram pequenas partículas, então deixa eu escrever direito aqui para não fazer besteira, eletrosfera, núcleo, eletrosfera, eram pequenas partículas que giravam em volta do núcleo e que o núcleo em si podia ser dividido em prótons e nêutrons. Pode ver que eu fiz bolas verdes e bolas azuis aí no núcleo, tá? O núcleo tem partículas positivas e para equilibrar uma partícula positiva com a outra, que elas tendem a se repelir, tem partículas também neutras ali no meio, que são os nêutrons, tá? Eles equilibram os prótons, que por sua vez atraem os elétrons, mas não com uma força muito grande, e os elétrons conseguem orbitar em volta, tá? Depois de Rutherford veio o Bohr, já no século XX, com a ideia da mecânica quântica, e a gente viu que o elétron nem sempre é uma partícula, às vezes ele se comporta como onda, como energia. Então, essa questão da dualidade do elétron acrescenta um pouco de complexidade a esse modelo, não era simplesmente uma bolinha ou bolinhas menores girando em volta de um aglomerado de bolas maiores, tá? Essas bolinhas teriam uma outra natureza, não seguem uma trajetória fixa igual um corpo macroscópico que a gente está acostumado a observar, né? Quer dizer, um carro, uma pessoa, um animal. Não, ele vai às vezes se comportar como onda, né? Sumir de um lugar, aparecer de outro lugar. É um negócio louco que vocês vão estudar isso aí com mais calma em química.
Aqui eu só destaquei 3 modelos porque a gente vai usar o mais simples de todos. Então esse slide, essa lousa, é para mostrar para vocês que a ciência moderna, do ponto de vista da química e da física quântica, né, já se desenvolveu muito. Mas para materiais sólidos, a gente ainda usa o modelo de Dalton. Não vamos falar bola de bilhar. Para ficar mais chique, a gente usa o modelo da esfera rígida, tá? Em laranja. Em verde, eu escrevi a conclusão. O modelo de Dalton, embora incorreto do ponto de vista teórico, é muito útil para entender como os átomos estão distribuídos em um material. No material sólido, você tem baixa vibração atômica, baixas temperaturas no estado sólido. Então, eu fundi um material. Fundir o material é quebrar a organização dos átomos, tá? Mas depois que ele se solidifica, os átomos se reorganizam. Então, para nós, dentro dessa disciplina, o modelo de esfera rígida é uma aproximação excelente. Não há por que a gente colocar mecânica quântica e essas loucuras do elétron não ter trajetória e tal, e se comportar às vezes como onda e não como partícula. Não tem por que a gente trazer isso daqui. A gente nem vai falar muito de elétron, a gente vai falar de átomos seguindo o modelo da esfera rígida e como reorganizar esses átomos. E ao reorganizar, o que muda no comportamento do nosso material, tá? É isso que nós vamos ver ao longo dessa disciplina. Tem aqui alguns exercícios, já vou falar deles. É bom que vocês saibam que os materiais sólidos são divididos em 3 classes principais: metais, cerâmicas e polímeros. Cada uma dessas classes predomina um tipo de ligação química. Deu para ver que a gente vai falar de química, tá? Mas para essa aula, não. Senão vai ficar muita informação. Falamos de ligações químicas na próxima aula. Esses exercícios vocês receberam em PDF, então vocês podem pensar nele aí e podem vir tirar dúvida comigo. Meu telefone celular, meu WhatsApp estará no Siga A, tá bom? Por hoje é isso. Os materiais de engenharia / tecnologia são sólidos. O que a gente faz na tecnologia dos materiais é criar novos materiais para que outros engenheiros façam seus projetos. E aqui a gente pode aproximar os átomos e moléculas que compõem esses sólidos de esferas rígidas. E com isso a gente consegue pensar muito bem no comportamento. O exemplo seria aí o ferro, que tem um padrão de organização, eu aqueço, o padrão muda, eu aqueço um pouco mais, o padrão volta para o inicial. Obviamente que se eu resfriar, o caminho de volta é análogo, tá? Tá no padrão de organização delta, que é idêntico ao alfa, só é um pouco mais dilatado, os átomos só estão um pouco mais afastados. Eu resfrio, ele muda para o padrão gama, eu resfrio mais, ele volta para o padrão alfa, tá? Deu para ter uma noção aí do panorama geral do que vai ser nossa disciplina? Vamos estudar materiais sólidos, às vezes do ponto de vista da química, como vocês podem ver que vai ser a aula que vem, como foi essa aula, às vezes do ponto de vista da física. Beleza? Então, é isso. Essa foi nossa aula assíncrona de número 1.